Camila é mãe, Camila é esposa, é amiga, é filha, é emoção, é alegria, é sentimento. Camila é explosão de carisma, mas também esquecida, muito esquecida. Camila é muito amorosa, mas também muito ciumenta. Bem, eu me chamo Wagner Simão Saviano Lopes, sou de uma família tradicional. Minha educação foi toda pautada em uma educação também tradicional, onde eu estudei em duas escolas particulares e a minha formação, até então, eu não pensava em ser educador, mas por ocasião de uma oportunidade, por eu gostar de matemática, a minha mãe sugeriu que eu começasse a dar aula particular. Eu sou natural da cidade de Marabá do Pará. Eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte por volta do ano 2000, entre 99 e 2000. Hoje, agora fazem 24 anos que eu estou nessa região do Rio Grande do Norte, especificamente aqui Rio do Fogo, Tunalu, né, que é o nosso distrito. Eu sou Abraão Tavares da Cruz. Sempre estudei em escola pública, mas tive como referência minha mãe, que mesmo estudando até a quarta série, ela era professora. E aí eu sempre vi nela esse exemplo, inclusive para ser um bom professor, porque ela sempre questionava, né, o aluno de que chegasse numa quarta série, por exemplo, sem aptidões de leitura, de escrita. Para mim, a minha passagem na escola, o ambiente escolar para mim sempre foi um ambiente especial, porque era o segundo lugar aonde eu passava mais tempo. Depois da minha casa, a escola sempre foi o segundo lugar aonde eu passava mais tempo. Então, era um ambiente aonde eu construía sonhos, né? Desenvolvia os meus primeiros projetos, foram desenvolvidas grandes amizades, onde eu tenho até hoje. E para mim, a escola foi o início de tudo. O início onde eu comecei a sonhar, onde eu comecei a construir quem eu sou, né? Convivência com outras pessoas. E para mim, os professores eles sempre foram muito inspiradores. Sempre me ajudaram na questão de impulsionamento, né? São memórias que eu tenho de professores que, além de ser professores, eles tinham aquele cuidado comigo. Então, quando eu comecei a dar aula particular para alguns alunos, também de escolas particulares que estavam em situação de quase reprovação, e os alunos tiveram êxito depois das aulas para comigo, eu tomei gosto da coisa. E quando eu entrei na UFRN, cursando o curso de Matemática e Licenciatura Plena, com 1 ano e meio de curso eu já estava dando aula, eu já estava em sala de aula, eu já estava passando os conhecimentos para os alunos e isso foi crescendo, foi florindo dentro de mim e eu passei a me apaixonar pela educação. A minha trajetória com relação à educação, eu tive assim muitos percalços porque, por exemplo, eu sou órfão de pai e mãe. Então, eu não conheci meu pai, a minha mãe, ela saiu de casa. Nós éramos não, somos em cinco irmãos. Eu na época devia ter em torno de 7 anos de idade. O meu irmão mais novo devia ter 14, ele é 13, 14 anos, o meu irmão mais velho. E os mais novos eram assim, na idade de 5, 4, 3, eram bem menores. E quem ficou criando a gente por um tempo foi um irmão dela, um tio meu,
Mas aí, como ele era de outro estado, ele tinha vindo para conhecer e ficou tipo com a responsabilidade de ficar ali monitorando a gente enquanto ela trabalhava. Ela saiu para trabalhar e não voltou. Ele também não soube lidar com essa carga e resolveu dar aos meninos, né? Naquela época era até uma prática comum. E na cidade onde eu morava, na cidade do Marabá do Pará, ele ofereceu, né, para as famílias que quisessem criar. O meu irmão mais velho já não morava mais com a gente, já morava em casa, assim, trabalhava, morava em casa de família. E eu e os meus outros irmãos fomos distribuídos por famílias diferentes. Aí, nessa época, eu não estudava, porque nenhum de nós estudava, porque nós não tínhamos documento. Eu só vim me matricular na escola quando de fato, vim para uma família que eu comecei a trabalhar na casa deles, eles não tinham filho, aí eles me adotaram como uma pessoa que trabalhava lá, mas também me tratavam como filho, né? A gente não teve assim a relação de pai, mãe, filho, no sentido de registrar, documentar, mas eles me tratavam como filho. Desde criança eu já tinha esse desejo de ser professor e ser professor de escola pública. É tanto que surgiram oportunidades para mim trabalhar em escolas particulares, mas eu nunca me interessei. Então, fiz uma primeira formação em pedagogia, depois cursei uma outra eh, licenciatura, sendo esta em física, porque sempre gostei dos cálculos, sempre me motivou a área das exatas. E aí, durante esse percurso de estudante, tive a oportunidade de fazer o concurso do município de Rio do Fogo. Antes disso, já tinha sido professor para outras prefeituras, como São Miguel, Touros, mas sempre pleiteei essa questão de tornar professor da escola pública como efetivo. E aí consegui e vim trabalhar na Escola Ana de Paiva, da qual fiz, né, o concurso para esta vaga como professor pedagogo e comecei a trabalhar aqui em 2008 como professor. Desde pequena, eu sempre fui, em minha mente, eu sempre quis inspirar pessoas através do que eu fosse fazer. Seja as coisas simples, como cantar na igreja, como pregar em em algumas oportunidades, numa conversa. Então, sempre era isso. E eu não quis ser professora, desde muito pequena eu tinha esse sonho, não. Meu primeiro sonho foi fazer relações internacionais. Eu tinha em meu coração. Aí, né, passou o tempo, eu fiz o Enem, queria muito o meu sonho de ser diplomata. Então, mas como você parou em pedagogia? Eu vou contar. Aconteceu que eu fiquei frustrada. Eu passei no Enem para Relações Internacionais, mas eu acredito que em tudo tem um propósito de Deus. Tudo que nós fazemos, Deus tem um propósito em tudo. E quando eu fiz a prova do Enem, passei, ganhei a bolsa. Porém, entretanto, todavia, eu não olhei a caixa de mensagem de e-mail do meu e-mail. E, infelizmente, eu perdi a data de inscrição, a data da matrícula. E foi bem, como é que se diz? Foi bem frustrante. Eu chorei durante um mês. Um mês eu chorando em casa, porque eu tinha acabado com o meu sonho. Mas, como eu falei no início, em tudo tem um propósito. E eu acredito muito nisso. Se não dá certo aqui, o que é seu vai chegar até você. E meu pai sempre me impulsionou muito. Filha, né? Meu pai é agricultor.
sempre me impulsionou a como você gosta de inspirar pessoas, porque você não é professora. Então, Camila Professora existe hoje por um incentivo muito grande de José Albiraci. Eu ensinava numa escola particular, somente em uma escola particular, e através da minha irmã, que também trabalha aqui, e o meu cunhado, que também é professor de matemática, eles me chamaram e perguntaram se eu queria essa experiência de ensinar numa escola do âmbito aqui, do ambiente de Punaú, e eu aceitei. Então, quando eu vim para cá, intermédio da minha irmã e do meu cunhado, eu passei a observar, comparando os alunatos da escola particular com os alunos daqui, a diferença que eu tive foi muito pouca, porque onde você vai, matemática é uma disciplina que é muito, vou dizer assim, complicada para os alunos. Então, o que me trouxe aqui mesmo é, no- foi uma indicação da minha irmã. E me apaixonei por isso aqui e estou aqui até hoje. Eu prestei concurso aqui em Rio de Fogo no ano de 2008. Eu, eu, assim, eu sempre gostei de estudar e eu queria, na verdade, ser o concurseiro, né? Quando eu terminei meu ensino médio em 2003, eu nunca deixei de estudar totalmente. Sempre estava lendo um livro, respondendo algumas questões, mas trabalhar, estudar e ser dono de casa, de família, é meio complicado, né? Quando você só vive para o estudo é diferente. Mas enfim, eu fiz o concurso aqui em 2008, aí eu concorri ao cargo da SG, eram 8 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Aí quando eu entrei na faculdade, em 2014, aí aqui como SG, eu desenvolvi o trabalho como SG até 2014, 2010 a 2014. Aí em 2014, quando eu comecei a faculdade, aí a professora, na época a diretora, a professora Liana, me ofertou a oportunidade, né, de lecionar. Foi também outro processo muito desafiador, porque na época, pra você ter uma ideia, eu peguei uma turma chamado, na época era o sexto ano F. Fizeram uma turma só daqueles alunos repetentes. Se a gente já tem o sexto ano A, B e C, do C para frente a gente já sabe que a coisa fica mais pesada, né? Aí eu peguei duas turmas para completar minha carga horária. Foi um sexto ano E e F, e completar minha carga horária à noite no EJA 4 e EJA 5. Você tem uma ideia? O EJA 5, na época, chegou a ter 70 alunos matriculados e 50 frequentes. Aí você imagina, um professor recém-formado, não entendia nada de sala de aula, porque o que você vê na faculdade é muito diferente do que você vivencia na sala de aula. E para mim foi uma das turmas mais desafiadoras, a turma do sexto ano E e F, porque era uma turma assim que se achava marginalizada, que não valorizava muito o estudo. E como eu percebi, assim, me via um pouco neles com relação ao estudo, ao desarranjo familiar, aí eu comecei a motivar eles por esse lado, né? Trabalhar essa questão motivacional, de enfrentar as dificuldades, de dar a volta por cima. Aí sempre trazia um vídeo motivacional, uma frase, uma questão voltada para isso. E fui aprendendo com eles como lidar com pessoas difíceis e eles aprendendo comigo, né? Na verdade, enquanto aluno, essa admiração que eu tenho pelo professor da escola pública, ele é desde quando eu era aluno da escola pública, porque reconhecia em alguns profissionais a diferença que eles faziam, né? E sempre vi, primeiro minha mãe sempre foi defensora de que a gente só teria condições de trabalhar em um espaço onde ela se sentia mais confortável, porque quem mora no interior sabe que as oportunidades são bastante limitadas. E aí, né, pensar há 20 anos atrás,
pensar assim, ou teria a pesca ou a agricultura como fonte de renda. E a educação seria o ponto-chave para que pudesse mudar, né? Transformar, né? Favorecer para qualquer indivíduo, e eu me sentia, né, como incluído nesse grupo, uma forma diferente de conquista. Então era uma conquista ser professor. Eu acredito que quando eu iniciei na sala de aula, né, minhas primeiras experiências, foi a primeira escola aqui no município de Rio do Fogo que eu comecei a ensinar foi na escola Antônio Leite Ramalho, a de Zumbi, né? Me inscrevi no processo seletivo, de início passei, comecei a trabalhar lá e lá eu já tinha uma conexão com os alunos, da forma que sabemos que a faculdade não nos prepara para a sala de aula, né? Até mesmo quando passamos pelos estágios, já é bem difícil. Mas a gente vai se construindo, vai olhando aqui, dessa forma não dá certo, mas dessa dá certo. Eu preciso ser assim, dessa forma não tem como eu ser. Estando na posição de professora, hoje no Ana de Paiva, passando por muitos, inúmeros desafios, mas também passando por maravilhosas experiências incríveis, tanto no pessoal como profissional, até mesmo na parte afetiva, com muitas grandes amizades que o Ana de Paiva me deu. Mas hoje eu vejo como professora, o olhar do professor estando do outro lado, a ser diferente de muitos professores que foram comigo, né? Eu prezo muito pela educação afetiva. Muitos pensam que não, o professor não pode ser amigo de aluno. Claro que nós precisamos ter barreiras, né? Como dizer assim, vamos dizer que nós precisamos ter alguns limites, mas nós precisamos sim ter a conexão com o aluno, ser humano, sabe? Ser amigo muitas das vezes, porque estando do lado, sendo professor, muitas das vezes eu passava por problemas como aluna que eu não conseguia compartilhar com ninguém. E às vezes eu compartilhava com as amizades que era onde me frustravam, aonde eu contava e elas saíam falando, né? Então a gente olhava para um lado, para o outro e não via ninguém. E hoje, sendo professora, os meus alunos contam comigo. Eu tenho essa conexão com eles, que eles sentam, eles conversam, eles se abrem, eles falam do que acontece em casa, eles falam de um problema pessoal. E eu sei que hoje, como eu contei atrás um pouco, que tudo tem um propósito. Hoje eu paro, reflito sobre ser professora, e ser professora vai muito além do que ensinar uma disciplina. Quando eu iniciei a trabalhar aqui na Escola Ana de Paiva, ela ofertava o ensino fundamental anos finais, de sexto ao nono, a EJA, também anos finais, né? Existia a EJA sexto e sétimo, oitavo e nono, que nós chamávamos de nível 4 e nível 5. E daí, além do ensino fundamental, também era ofertado o ensino médio. Inicialmente, o ensino médio era ofertado pela prefeitura, né? E depois passou a ser anexo do Lavoisier Maia, Escola do Estado, que funcionava aqui como extensão dessa escola. Então, como era uma escola que comportava um grande número de alunos, as turmas eram formadas entre 50 a 60 alunos. E todos os distritos, exceto a zona urbana, né, Rio do Fogo mesmo, todas as outras escolas, ou os alunos dessas comunidades,
só vinha estudar aqui na Escola Ana de Paiva. Então, de sexto ao nono ano e ensino médio era nessa escola. Então, assim, era um número assim de alunos grande, porque não só tinham 10 salas, e dessas 10 salas nós tínhamos mais de 1.000 alunos. Então, você tinha um número muito elevado de alunos por turno. Toda, né, essa história em que estamos agora, ela é regida, né, por outros programas de que condiciona ao número limite de alunos por sala, né, a que aquele aluno que tem uma deficiência, ele possa ter um auxiliar de sala para poder o acompanhar. Então, existem várias situações que hoje a gente percebe o esforço da Secretaria Municipal de Educação, o esforço da Prefeitura para atender essas demandas. Então, a gente tem hoje um corpo de coordenadores pedagógicos, de auxiliares de sala, além dos professores titulares, né? Então, a gente tem uma equipe bem numerosa de equipe de apoio para estar mantendo essa escola sempre limpa, né? Bibliotecários. Então a gente tem aquele monitor no corredor que sempre fica reorganizando a questão de horários. Então, assim, trabalhar na escola Ana de Paiva hoje é uma satisfação enorme, porque a gente sabe e pode contar com equipe multidisciplinar, inclusive para poder nos auxiliar em qualquer demanda que a escola venha apresentar. Então, me sinto realizado. Hoje, na Escola Ana de Paiva Fagundes, nós temos em torno de 497 alunos matriculados. 497 alunos matriculados. Em torno de 58 profissionais, distribuídos entre professores, auxiliares de sala, equipe de apoio, secretaria.